Oi, aqui é a Varniel e hoje eu vou falar sobre o livro O Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss. Faz um tempo já que eu tô pra fazer essa resenha, eu reli esse livro ano passado e fiquei devendo a resenha aqui no canal, então agora eu tô fazendo. O Temor do Sábio é o segundo livro da trilogia Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss, lançado pela editora Arqueiro e traduzido pela Vera Ribeiro. O primeiro livro é O Nome do Vento, já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E quem acompanha aqui o canal já deve saber o meu amor sobre esses livros. E se você ainda não leu o primeiro e tem a intenção de ler, é melhor você não ver essa resenha. Vê lá a resenha do primeiro, lê o livro e depois você vem ver essa. Bom, antes de começar a falar realmente do livro, eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse livro é narrado em primeira pessoa, quem conta a história é o próprio personagem Kvolt, que é o protagonista. E no primeiro livro eu expliquei que ele já tá mais velho, ele já tá adulto, e ele conta histórias de quando ele era mais jovem e estudava na universidade. Então, nesse primeiro momento, tudo o que eu vou falar aqui é baseado nessa história contada pelo coach, que pode ou não ser verdade, porque ele tá contando em primeira pessoa, a gente não sabe se é verdade ou não, ele pode estar enfeitando essa história. Esse livro começa com o coach na universidade, tendo as aulas dele normalmente, convivendo com os amigos, e essa é até uma parte que eu gosto bastante, porque conta mais histórias dele com os amigos dele, e é uma parte então bem aconchegante e gostosinha. E aí acaba acontecendo uma confusão entre o coach e o Ambrose, que é um inimigo dele lá da universidade. E um tempo depois ele acaba sendo acusado de bruxaria e ele tem que responder a um julgamento. A gente não fica sabendo dessa história do julgamento, tudo que a gente sabe é que o coach conseguiu escapar por conta própria, só que isso acaba manchando um pouco a reputação da universidade. Então os professores acabam conversando com o coach e conseguem convencê-lo a tirar um tempinho de férias. E é o que ele faz. E aí nesse meio tempo surge a oportunidade do coach fazer uma viagem para se encontrar com Maer, que é um homem muito poderoso naquele reino, e ele pode vir a se tornar o mecenas do... Pra quem não sabe, mecenas é aquela pessoa que patrocina os artistas. Por exemplo, os artistas levam o nome desse mecenas e eles podem acessar certos lugares, podem ter acesso a certas informações. Esse mecenas então banca os artistas. E o coach estava faz tempo à procura de um pra música, né? O coach parte então pra essa viagem e aí lá ele encontra o Maer, e o Maer estava em busca de uma pessoa que criasse músicas e poemas pra uma dama com quem ele quer se casar. Mas acaba que o coach faz muito mais do que isso. Tem vários problemas acontecendo na corte do Maer e o coach, como estudante da universidade, ele acaba tomando conhecimento desses problemas. E aí ele ajuda o Maer em tudo praticamente. E aí o Maer fica com uma dívida com ele. E aí o Maer sabe que ele tem essa dívida com o coach ajudou muito ele. E ele tenta meio que arranjar um jeito de se livrar do coach sem parecer que ele tá se livrando. E aí então ele manda o coach pra uma jornada junto com alguns mercenários pra lidar com alguns bandidos. Afinal, o coach não é nenhum garotinho desprotegido, ele sabe magia, então ele pode lidar com isso. E aí nessas aventuras o coach conhece essas pessoas e é ali que ele começa a aprender a lutar, porque até então ele só sabia mexer com magia. E no meio dessa jornada ele também tem um contato com uma lenda daquele mundo que faz parte dos encantados, que seria tipo um folclore lá, só que na verdade eles existem. E aí ele tem um contato com a Feluriana, uma mulher muito bela que enfeitiça os homens. E aí o nosso querido coach é o único homem que consegue escapar das garras da Feluriana, ganhando a confiança dela. E aí o coach, que até então nunca tinha estado com uma mulher, aprende todas as graças do amor com a mais sábia no assunto. E aí então ele sai daquele mundo dos encantados, volta pro mundo real e todo mundo fica sabendo dessa história da Feluriana. Eles não sabem se é verdade ou não, mas ele acaba ficando muito requisitado por todas as meninas. Pelo menos é o que ele disse. E aí, saindo das garras da Feluriana, nós passamos por uma parte que é uma das minhas favoritas também nesse livro, que é a viagem do coach ao Adenri. O Adenri é um país bem diferente do resto daquele mundo. A população inteira praticamente é de mercenários e a maioria são mulheres. E eles têm costumes completamente diferentes do resto do mundo. E eles têm até um pouco de dificuldade de se misturar com as outras pessoas. Eles usam um tipo de linguagem corporal muito mais do que eles usam a fala, porque para eles a fala é uma coisa muito íntima. Eles têm uma ideia de intimidade muito diferente do que o resto do mundo. Por exemplo, eles ficam pelados uns na frente dos outros sem problema nenhum. E para eles o sexo, apesar de ter um contato muito íntimo, não é uma demonstração de amor. Eles fazem sexo com quem eles quiserem, em qualquer lugar, e não tem problema se alguém estiver olhando. Para eles, uma coisa muito mais íntima do que isso é a música, por isso que lá ninguém canta. Então o coach é quase considerado um prostituto lá. E é engraçado, essas partes são bem interessantes, mas ao mesmo tempo dá um pouco de raiva, porque eles zombam de certas coisas que são tão comuns pra gente. Pra gente eu digo, porque a gente tem os mesmos costumes das pessoas daquele reino, vocês entenderam? Enfim, eles zombam de certas coisas que pra gente é tão comum e pra eles é estranho. Por exemplo, lá eles acreditam que a mulher não precisa do homem pra engravidar. E elas têm até pena de quem acha o contrário, acham que o homem é importante nesse papel de ser um pai, por exemplo.
e não tem quem coloque na cabeça delas outra ideia. E aí o coach, como um garoto estudioso, ele tenta explicar pra elas como que funciona a reprodução humana, mas isso só faz os aderianos rirem dele e ele se sente constrangido e até se questiona se não é ele que tá errado. É meio revoltante, mas na verdade é isso que eles vivem quando eles saem do ADENE e são obrigados a conviver com o resto do mundo. E é exatamente o que qualquer estrangeiro deve viver quando ele sai do país, vai para um país muito diferente, com uma cultura muito diferente. Mas eu gosto muito dos aderianos, eu acho muito interessante essas partes. Mas enfim, o coach vai pro ADENE e lá que ele realmente aprende a lutar. E daí ele se transforma no homem que ele é hoje. Eu não sei se eu gosto mais desse livro ou do Nome do Vento, eu tenho um amor muito grande pelos dois. Mas como eu disse na primeira resenha, eu sei que tem muita gente que não gosta desses livros, não gosta muito do Nome do Vento e desse deve gostar menos ainda. E eu até entendo por quê. Aqui nesse livro, mais do que o Nome do Vento, tem muita história que é deixada de lado. Tem coisas que aconteceram com o coach que ele não quer contar, talvez a gente queira saber, mas ele não vai contar porque o cronista já sabe. Todo mundo que conhece a reputação do coach já ouviu falar dessas histórias e ele não vai contar, vai deixar de lado. A gente tem a história lá do julgamento, que ele não conta pra ninguém. E tem a história da viagem até chegar pra se encontrar com o Maer, porque parece que ocorreu muitos problemas nessa viagem, mas ele deixa de lado também e não conta. Mas enfim, a Leonardo é em primeira pessoa, então a gente só vai saber o que ele realmente quer contar. Eu acho que o coach pode ter inventado muita coisa assim, porque afinal ele é um personagem que se acha e construiu toda uma reputação em cima dele mesmo, pra ele parecer mais grandioso. E as fofocas também ajudaram ele a engrandecer, e ele nunca fez nada pra parar essas fofocas. E aí o tempo todo nós vamos sendo manipulados pra acreditar no que ele tá contando. E mesmo assim, eu acho que o coach é um personagem incrível, porque ele é muito real. Mesmo enfeitando a história, ele comete muitos erros, ele tem muitas falhas, mas ele já deixou de ser aquele coitadinho que perdeu os pais faz muito tempo. Eu poderia até dizer que ele é um safado que se aproveita dos outros, mas ele ainda carrega, assim, um peso daquele passado dele. E ele ainda quer vingança, né? Que é o que realmente o objetivo dele aqui é a vingança. Durante todo o período dele na universidade, ele se mostra um cara muito equilibrado com os professores, com os amigos dele. Mesmo ele sendo muito pobre e ter que ralar muito pra conseguir o dinheiro pra se manter na universidade, ele é super orgulhoso e ele de jeito nenhum vai falar dos problemas dele pros amigos dele, vai falar que ele tá tendo essa necessidade. E ele não fala de jeito nenhum, ele se mata lá pra conseguir as coisas, mas ele não mostra fraqueza pros amigos dele. Mas tem uma parte muito bonitinha no começo em que o Ambrose, que é o inimigo dele lá, acaba drogando ele, aí ele tá meio delirante, aí quando ele tá quase se curando, ele mostra a fraqueza pela primeira vez na frente da Auri. Ali naquela parte parece que ele deixa transparecer realmente todo o peso que ele tá carregando, que ele carregou do passado dele. E ele meio que volta a ser aquele coach coitadinho que a gente viu no começo do livro, quando ele era criança. Eu acho que nessa história a gente tem 3 coaches diferentes. Tem aquele coach criança que perdeu os pais e acabou tendo que viver nas ruas. Tem o coach jovem que constrói uma reputação maior que ele e se acha fodão. E tem o coach adulto que, apesar de não ser muito velho, já tá cansado da vida, já aprendeu muitas lições, mas ainda tem aquele relance do coach fodão. E isso a gente ainda não viu muito, né? Vamos esperar o 3º livro, que eu acho que vai ter mais histórias novas, que ainda não aconteceram com o coach, que não vai ser ele que vai contar. De qualquer forma, ele ainda é meu personagem favorito, e esses livros têm um lugar especial no meu coração. Enfim, essa foi a minha resenha de O Temor do Sábio, espero que tenham gostado. Vou deixar mais vídeo pra você ver aqui no final, e até a próxima!